Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar uma breve introdução sobre o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot foi apresentado pelo francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, referenciado normalmente como Carnot, e o seu intuito é explicar os processos de uma máquina térmica ideal, que seria o ápice da eficiência que nenhuma máquina térmica não ideal poderia alcançar. Para compreender o ciclo de Carnot, devemos ter em mente dois processos termodinâmicos. Primeiramente, o processo isotérmico, onde a temperatura se mantém constante e temos variação da pressão e do volume do gás. Representamos essa variação pelo produto da pressão com o volume, sendo igual ao produto do número de mols do gás de trabalho com a constante geral dos gases e com a temperatura do gás de trabalho em Kelvin. Rearranjando os termos, podemos obter uma fórmula que expressa a pressão do gás em função do volume a certa temperatura. Também utilizaremos o processo adiabático, onde não ocorre troca de calor, mas tanto a pressão quanto o volume e a temperatura variam. Por não haver troca de calor, nenhuma energia é recebida ou perdida no processo adiabático, e assim expressamos como constante o produto da pressão pelo volume do gás, elevado a um coeficiente de expansão adiabática, que é representado pela letra grega γ, e esse coeficiente muda dependendo do gás de trabalho utilizado. Para gases ideais, usamos γ igual a 5/3 no caso de gases monoatômicos e γ igual a 7/5 para gases diatômicos. Para visualizar a relação entre os processos no ciclo de Carnot, podemos utilizar um gráfico PV, pressão por volume, e nele adicionarmos duas isotermas, uma quente e outra fria. Lembrando que a relação entre quente e fria é relativa, e apenas significa que uma das temperaturas é maior do que a outra. Podemos notar que as isotermas têm relação direta com o processo isotérmico, já que ela é a representação gráfica da variação da pressão em função do volume a uma temperatura constante. O ciclo de Carnot inicia em uma das isotermas, quando o gás de trabalho entra em contato com a fonte fria ou a fonte quente, e calor então é transferido através desse contato. Iniciando o ciclo quando o gás de trabalho entra em contato com a fonte quente, o gás começa a receber energia dessa fonte constantemente. Isso dá início ao processo de expansão isotérmica. Afinal, o gás continua em contato com a fonte de calor durante todo o processo, assegurando que pela troca de calor entre o gás e a fonte de calor, a temperatura de ambos sejam iguais. Se o gás de trabalho inicia o ciclo sendo colocado em contato com a fonte quente com uma certa pressão e um certo volume, podemos indicar essa condição no gráfico como estado A. Durante a expansão isotérmica, o estado A será alterado pelo calor recebido na fonte quente e esse estado será deslocado na isoterma até que o contato da fonte quente seja retirado. Vamos chamar esse novo estado de estado B. Ao retirar o contato do gás com a fonte quente, a expansão continuará acontecendo devido à energia que foi armazenada no gás de trabalho durante o contato com a fonte quente. Mas agora a temperatura do gás de trabalho irá diminuir conforme o volume se expande. E esse é um processo de expansão adiabática, pois não há troca de calor com o meio e a energia térmica do próprio gás é responsável pela expansão. A expansão adiabática irá levar o gás de trabalho para um novo estado, que iremos chamar de estado C, e que possui um maior volume, menor pressão e menor temperatura que o estado B. Nesse ponto, o gás de trabalho é colocado em contato com a fonte fria, que irá retirar o calor do gás e causar a diminuição do volume e, consequentemente, o aumento da pressão. Esse é o processo de compressão isotérmica, que levará o gás do estado C a seguir a isoterma fria até um novo estado, que vamos chamar de estado D. Por fim, a fonte fria é retirada. E assim como ocorre na retirada da fonte quente, o processo de compressão continuará a ocorrer de forma adiabática, mas dessa vez diminuindo o volume e aumentando a temperatura e a pressão do gás, levando o gás de volta ao estado inicial A. Por essa explicação, fica claro que todos os 4 processos do ciclo de Carnot devem ser processos reversíveis, pois senão seria impossível retornar ao mesmo ponto de início. Também fica claro que por mais calor que a fonte quente forneça ao gás, ou que a fonte fria retire do gás, a temperatura das fontes não se alteram. Lembrando novamente que esse é um modelo idealizado de uma máquina térmica, e que não considera as perdas de energia que existiriam numa máquina real. Com o gráfico PV em mãos, podemos perceber que, sabendo os valores de volume, temperatura e pressão em cada um dos 4 estados do ciclo, podemos calcular o trabalho que cada um dos processos realiza, calculando a área abaixo de cada uma das curvas dos processos.
e o trabalho total realizado pelo ciclo será a área de intersecção dessas curvas. Para calcular o trabalho realizado pelos processos, podemos utilizar os métodos computacionais como o ambiente em linguagem Python. Neste exemplo, podemos ver como é feito o plot das duas isotermas que utilizamos para explicar o ciclo de Carnot, referente aos processos isotérmicos da fonte quente e da fonte fria, e a utilização dos métodos dos trapézios para obter uma aproximação da área abaixo de cada uma das isotermas. Deste modo, podemos utilizar uma ferramenta computacional simples para obter o cálculo do trabalho realizado por uma máquina térmica ideal, sabendo apenas as propriedades do gás de trabalho e as temperaturas das fontes quente e fria que serão utilizadas.